Nesse vídeo eu vou gerar a tabela de usuários no banco de dados através de Migrations, para que assim possamos validar e cadastrar os usuários nessa tabela e depois retornar o token JWT para autenticação. Se você apoia o conteúdo aqui no canal, não se esqueça de deixar aí o seu like para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e assim ele divulgar para mais pessoas. Bom, então agora o que a gente tem que fazer é criar aqui uma entidade que a gente ainda não tem de usuário. Então eu vou criar aqui, botão direito, vou adicionar aqui uma nova classe e aqui eu vou adicionar a classe usuário, que vai ser uma tabela no banco de dados onde vai ter as credenciais dos usuários. Então o usuário ele vai ter lá o seu ID, ele também vai ter o seu nome, aqui no caso vou colocar aqui nome em português, ID, nome, ele vai ter o e-mail, ele também vai ter aqui a senha dele. Só que a senha, pessoal, eu não posso gravar diretamente a senha do usuário, porque se um dia o meu banco de dados for invadido, é muito fácil saber, descobrir qual que é a senha. Então eu tenho que gerar um hash da minha senha. Então para isso eu vou guardar aqui dois campos. O primeiro campo vai ser em byte, como eu vou gerar aqui um hash, vai ser um hash em byte. Esse daqui vai ser o meu password hash e esse daqui vai ser o meu password salt. É muito importante vocês não gravarem a senha diretamente no banco de dados, e sim um hash que representa aquela senha. Bom, vou gerar aqui o meu construtor. Vou tirar aqui o password hash e o salt. Como eu estou criando o construtor, eu vou deixar aqui private os sets. Então eu só vou conseguir colocar essas informações através do meu construtor. Também vou criar aqui um construtor sem o meu ID. Vou criar aqui um public void alterar senha, que aqui sim eu vou passar o password hash e o salt. E aqui o meu password hash recebe o password hash e o salt recebe o password salt. E eu tenho aqui também o validate domain. O validate domain vai receber essas duas informações aqui, que vai ser um private void validate domain. E aqui eu vou usar o domain exception validation que eu criei, nas aulas anteriores, nas aulas passadas. E aqui eu vou validar, Vou validar aqui o nome. Se o nome for maior de 250 caracteres, vou retornar aqui um erro. O nome não pode ultrapassar de 250 caracteres. E aqui eu vou colocar o e-mail, validar aqui o e-mail. Vou colocar 200 caracteres, Eu acho que já é bastante para um e-mail. Beleza? Então aqui eles também não podem ser nulos, Se eles forem nulos, vai retornar um exception. O nome é obrigatório. O e-mail é obrigatório. E por fim ele atribui aqui os valores. Então vou apagar isso daqui. No construtor onde só tem nome e e-mail, eu passo aqui o nome e o e-mail, No validate domain. Aqui em cima a mesma coisa, só que aqui ele valida, o ID, porque o ID está separado. Então vou copiar ali embaixo, colar aqui. O ID ele não pode ser, o ID aqui não pode ser menor que 0. O ID não pode ser negativo. E pronto, já está configurado aqui o usuário. Então aqui no meu contexto, application DB context, eu tenho que adicionar aqui em DB7 o usuário. E aqui em Entities Configuration, agora aqui no Infra Data, eu tenho que criar aqui uma configuração, assim como eu criei para o cliente, para ele definir aqui o max length dos campos e se tiver algum relacionamento, que no meu caso aqui não tem. Então aqui eu vou, botão direito, vou adicionar aqui uma nova classe, usuário configuration. Aqui vai ser public. Vamos copiar aqui o exemplo aqui, do livro configuration, para a gente ser mais rápido. Vou copiar essa parte aqui e colar aqui dentro. E tem essa partezinha aqui também, para implementar a interface. E aqui eu vou usar a entidade usuário. E aqui eu vou implementar, vou até apagar ali embaixo, Aí, ele já gera aqui para mim. E eu colo essas informações. Só que aqui eu vou definir aqui, RESC e o ID, tá certo? Aqui eu vou definir o e-mail, eu defini como 200 caracteres no máximo.
E o nome eu defini como 250. Então isso daqui vai ficar lá no banco nessa configuração. Bom, beleza, tudo certo. O que eu vou fazer aqui agora é vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacote do NuGet. Eu vou abrir aqui o console de gerenciador de pacotes. Agora eu vou acessar aqui o projeto onde está as minhas migrations, que está aqui no Infradata. Então aqui eu vou selecionar o Infradata. E aqui eu vou executar o comando add migration, que agora eu vou gerar tudo que eu fiz aqui lá no banco de dados. Eu vou gerar a tabela usuário. Add migration, colocar aqui o nome de usuário, tabela. Pronto, ele gerou aqui a minha migration. Vamos ver se está tudo certo. Olha só, ele cria a tabela usuário, create table, e aqui ele adiciona a coluna ID, nome, e-mail, password, hash. Como não defini nada aqui para o hash e salt, ele deixou aqui como máximo, tá vendo? Não tem problema. E aqui ele definiu a primary key usuário. Bom, tá tudo certo, então eu vou executar aqui update database. E pronto, ele já fez a atualização lá no banco. Vamos conferir. E está aqui, pessoal, a tabela usuário. Vamos ver o design dessa tabela como ficou. E tá lá, ó, exatamente os campos que a gente definiu no código. O nome com 250, e-mail com 200, password e password salt. Bom, pessoal, então agora que nós temos a tabela usuário, vamos criar o repositório de usuário. Então aqui eu vou primeiro criar a interface desse repositório. Vou adicionar aqui um novo item, interface. E aqui eu vou colocar usuário repository. Aqui eu vou definir como public. E aqui eu vou definir a mesma coisa de cliente, tá? Vou vir aqui em cliente, vou copiar isso daqui e colar aqui. Então ele tem o incluir, alterar, excluir, selecionar e selecionar todos. Então já criei a interface, então agora vamos aqui no Infradata, vamos criar aqui de fato o repositório. Vamos criar aqui uma nova classe, usuário repository. Vamos definir como public e vamos aqui implementar usuário repository. Vamos implementar a interface e pronto, já temos aqui todos os métodos. Para ser mais rápido, pessoal, eu vou vir aqui no repositório de cliente. Eu vou copiar tudo isso daqui, desde o private read only, desde o contexto até aqui embaixo. Eu vou substituir aqui em usuário repository. Então aqui eu vou substituir para o usuário repository. O contexto está certo. Aqui eu vou dar um Ctrl F para a gente ser mais rápido. Eu vou substituir tudo onde está cliente. Aqui eu vou clicar aqui, ó, diferenciar maiúsculo e minúsculo. Tudo que tiver cliente eu vou colocar usuário. Beleza? E aqui eu vou definir somente o documento atual. E vamos substituir tudo. Substituir, ó, tá todo mundo com usuário. E agora cliente com letra minúscula também, tá? Usuário letra minúscula, vamos substituir. Substituiu. Ah, pessoal, e aqui ele está reclamando porque eu só copiei e colei, tá vendo? Ó? Ele está entendendo que é de cliente, então a gente tem que alterar por aqui também. Então onde está cliente vou substituir por usuário. E onde tem cliente com letra maiúscula eu vou substituir por usuário com letra maiúscula, que é a classe. Pronto, agora sim. Voltando aqui, ele não está mais reclamando. Vamos só fazer uma revisão aqui para ver se está tudo certo. Bom, pessoal, fiz aqui uma revisão, está tudo certo. Nosso repositório de usuário está pronto. No próximo vídeo eu vou criar a interface e a classe de serviço do usuário. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!